Que estás nos céus, agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, tem estado aqui conosco até esse momento de adoração. Agradecemos porque o seu nome foi honrado, o seu nome foi glorificado através dos louvores, de orações. E agora queremos que o Senhor seja glorificado mais uma vez através dessa mensagem, Senhor. Que o Senhor possa estar falando através de mim, que o Senhor possa estar mandando a sua mensagem para as pessoas e que nós possamos entender ela e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas também, Senhor. Te pedimos essas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. A história de hoje o sermão de hoje é baseado numa história que eu gosto muito. Desde criança, eu tinha uma Bíblia bem pequenininha, que era de uma história que eu gostava de ler e repetia bastante. E a gente vai ler então um pouquinho, só os primeiros capítulos, os primeiros versículos dessa história. E queria convidar todo mundo a abrir a sua Bíblia em Gênesis 11, e nós vamos ler dos versículos de 1 a 4. Gênesis 11, de 1 a 4. E também depois a gente vai ler logo depois, o capítulo depois, que é Gênesis 12, de 1 a 4, e a gente vai fazer uma comparação de textos, de comparação de coisas que está acontecendo nesses dois textos. Então, primeiro aqui, o Gênesis 11, de 1 a 4, diz assim: Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, achavam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eis, pois, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedras e de betume, de argamassa. Disseram mais: Eia, edificamos para nós uma cidade em uma torre cujo o cume toque no céu. E façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Acho que cada um aqui já conhece mais ou menos essa história, a história da Torre de Babel. Essa história da Torre de Babel era uma história favorita da Bíblia. Essa é a minha Bíblia, quando eu era criança. Então eu não lia, né? Minha mãe lia, e eu repetia. Eu ficava repetindo. Eu gostava muito dessa história porque eu achava engraçado que as pessoas tentavam fazer tudo o que tinha que fazer, né? Mandar os materiais para cima, aí depois Deus ia lá confundir as línguas, né? Aí eles falavam assim: tijolo? Não. Cimento? Não sei. Não tá. Aí mandava coisa diferente, para cima e para baixo, né? Então eu gostava e achava interessante. Mas quando a gente estuda um pouquinho mais a profundo essa história, nós vemos que bastante coisa dessa história meio que mexe um pouco na nossa vida. O título desse sermão é A Glória para Quem? Essa torre de Babel tem um significado, tem vários significados, né? Se a gente vê um pouquinho antes no verso aqui no finalzinho, fala assim: Eis que edifiquemos uma cidade e uma torre cujo o cume toque o céu, e façamos um nome. Isso daqui significa assim, que as pessoas dessa terra, da Torre de Babel, eles queriam a glória para si mesmo. Eles queriam fazer uma coisa tão grande assim que chamava atenção para o nome deles e que as pessoas do mundo todo soubessem quem que essas pessoas eram. E depois, com isso, com a glória do seu próprio nome, ela vem depois dizendo assim: para que não sejamos espalhados. Isso daqui era uma atitude direta contrária a Deus. O que Deus disse um pouquinho antes? Falou assim: eu quero que vocês vão e se espalhem pela terra, e que vocês possam ser frutíferos, né? Mas aqui o goal dessas pessoas era para ficar no mesmo lugar, construir uma cidade grande, construir um edifício gigante para chamar a atenção e nisso glorificar o seu próprio nome. O significado dessa torre, então, pode ser como fama, pode ser como poder, de visibilidade, independência de Deus, porque se nós pensarmos aqui assim, o propósito dessa torre era para quê? Para caso Deus, né, fosse mandar outro dilúvio, eles estariam salvos. Todo mundo ia subir para a ponta da torre e todos estariam salvos. Então,
isso teria uma independência de Deus direta. Então a gente vê que quando uma pessoa ou quando um povo tenta self-glorify, tenta trazer a glória para si mesmo, acaba desobedecendo e acaba tendo a independência de Deus dessa maneira. Então, essas pessoas da Torre de Babel, elas tinham isso. Esse monumento era um monumento deles da sabedoria, que eles tinham esse poder, a sabedoria de fazer isso, porque era uma tecnologia nova naquela época, não era uma coisa assim que todo mundo fazia, era uma coisa que nem fala no verso, que era feito de barro, que eles queimavam o barro e faziam tijolo, era uma coisa nova. Acho que é um sermão que eu escutei falando que essa era uma tecnologia nova na época, e é uma tecnologia que eles queriam que todas as pessoas soubessem. Então era um projeto meio que de orgulho, era pride, né? E com isso tudo, o propósito mais forte deles era desviar todas as futuras gerações de adorar a Deus. Então, pensando nisso, a gente, às vezes, nós vamos vivendo nossas vidas, nós vamos, temos conquistas, temos vitórias, temos goals que nós queremos accomplish, né, alcançar, e a gente, às vezes, esquece que esses mesmos pontos, às vezes, vêm para a nossa vida. A gente tenta conseguir o melhor trabalho para conseguir dinheiro, para conseguir casa, conseguir tantas coisas, que é para glorificar o nosso próprio nome. A gente tenta, às vezes, ter fama, ter poder, ter visibilidade, e às vezes isso a gente afasta de Deus por causa disso. Nosso orgulho entra na nossa vida e Deus meio que sai. Uma coisa bem interessante também desse grupo, né, do povo de Babel, é que é muito interessante você ver quando um grupo de pessoas com um propósito forte consegue fazer. O que eles conseguem fazer, né? Claro que eles estavam fazendo uma coisa para o mal. Eles queriam fazer uma coisa assim, que era para afastar de Deus, idolatrar as próprias pessoas, idolatrar ouro, prata, tudo isso, né? Mas chegou num ponto assim que eles estavam tão juntos num grupo que Deus teve que vir e confundir a língua deles para que o propósito deles não fosse feito. Agora imagina se nós como igreja, imagina se nós nos unimos como eles se uniram naquela época, mas nessa vez teria a bênção de Deus em vez de ter a maldição de Deus. Imagina quão mais poderoso seria isso, né? Então é uma coisa que nós devemos pensar como igreja, como famílias. A unidade da igreja é muito importante para levar o propósito de Deus adiante. Então Deus, nesse contexto, Deus tinha mandado espalhar sobre a terra, só que eles decidiram não obedecer e Deus foi forçado a meio que fazer uma bagunça lá. Começou a colocar um monte de pessoa falando chinês, português, italiano, tudo, e todo mundo tentando se comunicar e não dava certo, então eles ficaram zangados assim com o outro e se espalharam, né? Então não importa o que fizemos, o que deixamos de fazer, a vontade de Deus sempre será feita. Então é importante a gente sempre estar do lado de Deus, porque nós sabendo qual é a vontade de Deus, nós iremos fazer a vontade dele no mesmo tempo. Então agora eu quero fazer uma comparação desse texto, dessa história, desses 4 primeiros versículos, ao próximo capítulo, que é Gênesis 12, de 1 a 4. Quem quiser abrir, Gênesis 12, de 1 a 4, aqui fala um pouquinho da história de Abraão, e que é realmente o oposto, se a gente for parar um pouquinho para estudar. Em Gênesis 12, de 1 a 4, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da sua casa, e da casa do seu pai, para a terra que eu mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarão e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois partiu Abraão como o Senhor ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Aqui a gente vê que Deus fez a mesma proposta para Abraão. Ele falou assim: vai e eu vou te mandar para uma terra
especial. Então ele falou assim, vai se espalhar, porque o seu povo vai crescer, vai ficar uma nação bem grande. E Abraão, unlike, né, sem ser igual o povo de Babel, ele decidiu obedecer. E Abraão obedeceu e foi e saiu, né? Deus prometeu abençoar e engrandecer o nome de Abraão. Quando a gente segue o propósito de Deus, quando nós obedecemos a Deus no que Ele manda, nós não precisamos tentar glorificar o nosso próprio nome, que Deus, Ele vai engrandecer nosso nome, mas Ele irá somente fazer isso para glorificar o próprio nome dEle. Abraão aceitou a promessa, e enquanto o povo de Babel tentava crescer seu próprio nome, Deus, Ele promete construir o nome de Abraão. Então, assim, o povo, Abraão obedeceu, ele saiu, né? Então, aconteceu 4 coisas aqui com Abraão. Teve a ordem divina, que foi, sai dessa terra e vai para a terra que eu lhe mostrarei. A segunda é a promessa, engrandecerei o seu nome. A terceira é a bênção, em você serão benditas todas as famílias da terra. E a quarta é a obediência. Partiu, pois, Abraão, como Deus lhe havia ordenado. No nosso conceito, hoje em dia, de bênção, acho que é muito errado. A gente pensa em bênçãos como bens materiais, saúde, um bom trabalho, um bom emprego, que isso realmente são bênçãos. Mas bênção que realmente contam é a bênção que nós recebemos para abençoar outras pessoas. As bênçãos que nós recebemos para glorificar o nome de Deus. E isso foi uma coisa que Abraão entendeu. Tem um texto bem interessante que eu escutei num sermão, que diz, as promessas de Deus são cumpridas, suas bênçãos são recebidas quando suas ordens são obedecidas. Então, se nós quisermos ter as bênçãos de Deus, se nós quisermos receber elas, nós precisamos obedecer às suas ordens. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente vê isso com a história de Abraão e a gente não vê isso com a história do povo de Babel. Eles tentaram fazer seus próprios planos, suas próprias ideias, e o que aconteceu? Ninguém nem sabe mais o que aconteceu com eles. Ninguém nem conhece quem que era a pessoa principal, ninguém sabe quem que eram os construtores. Mas Abraão, até hoje, ele é uma bênção para todas as pessoas que entram em contato com a história dele. Então, uma coisa para se pensar. Se nós quisermos receber as bênçãos de Deus, nós temos que ter em mente o que nós devemos fazer, nossa comunhão com Deus. Temos que ter uma compreensão certa do que Ele quer para nós e obedecer a Ele. Em Gênesis 12, 7 a 8, essa daqui, eu acho que eu coloquei errado aqui, o número, mas é o texto certo. Gênesis 12, 7 a 8, diz assim: Apareceu, porém, o Senhor a Abraão, e disse, a tua semente darei essa terra. Esse texto aqui que é bem interessante, fala assim, Abraão, pois, edificou um altar ao Senhor. Diferentemente do povo de Babel, que tentou construir uma torre, que era para a sua própria glória, Deus, o que ele fez aqui, Abraão que fez aqui, ele construiu um altar para glorificar a Deus. A gente consegue ver o contraste forte aqui, né? E continua. Então passou dali para o monte do oriente de Betel, e armou sua tenda. Ficando-lhe Betel ao ocidente, e ali ao oriente. Também ali edificou um altar a Deus, e invocou o nome do Senhor. Então aqui a gente vê realmente o contraste. Todo lugar que Abraão ia, todo lugar que ele parava e montava o seu próprio acampamento, o que ele fazia era montar um sacrifício para Deus. E depois que ele pegava suas coisas, saía e ainda o altar ficava lá. Isso era um jeito de lhe mostrar que para as pessoas do povoado ao redor, quando passassem lá, que Deus ele estava presente naquele lugar. E uma coisa interessante também que a gente estudou na lição da Escola Sabatina alguns sábados atrás, umas semanas atrás, sobre a diferença de Babel e de Betel, né, que a gente viu que
Babel, o povo de Babel estava tentando alcançar o céu, mas em Betel Deus estava tentando alcançar a humanidade. Então, enquanto o povo de Babel construía torres para edificar seu próprio nome, Abraão construía altares para edificar e glorificar o nome de Deus. Abraão constrói um altar para a glória de Deus e o povo de Babel constrói torres para a sua própria glória. E isso que às vezes a gente faz, a gente sem perceber, a gente começa a construir altares ou torres diferentes para a nossa própria glória e a gente esquece que nós devemos estar realmente construindo altares para glorificar e honrar o nome de Deus. E Ellen White comenta um pouco sobre isso. Acho que foi um pouco aqui. Isso. Fala assim, quando a torre se completará parcialmente, parte dela foi ocupada como habitação de seus construtores. Outros compartimentos esplendentemente aparelhados e ornamentados eram dedicados aos seus ídolos. Agora aqui fala assim, o povo regozijava-se com o seu êxito e louvava os deuses de prata e de ouro, e colocavam-se em oposição ao governador dos céus e da terra. Aqui fala assim, que eles ficavam felizes com o seu próprio êxito, e também, por causa disso, eles colocavam em oposição ao próprio governador dos céus e da terra. Então, quando a gente constrói as nossas próprias torres, quando nós colocamos outras coisas, em vez de um altar a Deus, nós sempre, às vezes sem perceber, estamos em oposição a Deus. Isso é uma coisa séria, porque se nós estamos em oposição a Deus, que significa que nós estamos do lado do inimigo. Então, toda vez que nós estamos fazendo coisa que não está glorificando o nome de Deus, automaticamente nós estamos glorificando outra pessoa. Quando construímos torres, começamos a adorá-la como se fosse um Deus. E quando construímos torres, esquecemos das promessas que Deus tem para nós. Em 1 Samuel 2:30, diz assim, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetualmente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Abraão até hoje, ele é conhecido por todos os povos. Se você for perguntar para cristãos, judeus, muçulmanos, eles todos têm uma admiração muito grande por Abraão. Mas se a gente for perguntar para as pessoas quem que era o povo de Babel que construiu a torre, ninguém sabe. Então, Deus realmente honra as pessoas que o honram. Abraão honrou a Deus de várias maneiras, né? Ele obedeceu a Deus, ele construiu altares para Deus, e até hoje o povo, o seu povo, o povo de Israel, é abençoado por causa disso até hoje. Então, imagine o que mais como pode ser uma bênção isso em nossas vidas. Se nós honrarmos o nome de Deus, se nós glorificarmos o nome de Deus, quantas bênçãos que Deus tem para derramar para nós e também para nossos descendentes. Deus cumpre as suas promessas àqueles que o honram. Em Lucas 14:11 diz assim, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Hoje em dia, a gente vê bastante coisa assim de mídia social, né? A gente vê o propósito da mídia social hoje em dia é mais para você meio que se exaltar. Você meio que tem, não sei, você compra um carro. Aí a primeira coisa que você vai lá tirar uma foto no carro. E às vezes a pessoa nem compra o carro, tira a foto do carro da pessoa, do vizinho mesmo, e vai lá e coloca na mídia social, lá no Instagram ou no Facebook. E fala assim, meu carro aqui, que legal, né? Tipo, uma bênção de Deus, né? E vai lá e se mostra só para meio que falar assim, nossa, eu tenho isso. E isso é uma coisa que vai contra a vontade de Deus, porque a gente está
tentando crescer o nosso próprio nome, o nosso próprio eu. E Deus está sendo colocado de lado. Isso não significa que nós não iremos ter bênçãos de Deus. Nós não podemos comprar um carro, ou ter uma casa, ou ter outras bênçãos. Mas tudo que nós temos tem que ser feito, tem que ser usado para abençoar outras pessoas. Então, se você tem um carro, não precisa ficar mostrando. Se você tem uma casa, não precisa ficar mostrando. Use essa bênção que Deus te deu para o alcance de outras pessoas e para o cumprimento da missão de Deus. Agora, tem uma coisa interessante. Quando Jesus estava aqui, ele estava com os discípulos fizeram uma pergunta bem interessante para Jesus, que está em Mateus 18, de 1 a 5, que diz assim: naquela mesma hora, os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim recebe. Então aqui, qual que era a preocupação dos discípulos? Eles queriam saber quem que era o maior deles, quem que ia ser o maior no reino dos céus. E aqui o interessante é que Deus vai lá e fala assim: se vocês não forem como humildes como uma criança, vocês nem vão estar no reino dos céus. Então aqui é outro contraste, né? Você vê as pessoas querem sempre ser maiores, melhores do que outras pessoas. Hoje em dia, especialmente, nós vemos bastante competição de quem tem mais coisa, quem tem o trabalho melhor, quem tem mais dinheiro, quem tem isso, quem tem aquilo. E a gente esquece que isso realmente não vale nada aqui. Nós temos o que temos para abençoar outras pessoas, para glorificar o nome de Deus, e não é para nos glorificar. Nós aqui no céu, indo para o céu, o maior de todos lá será quem foi o menor aqui. Isso é uma coisa importante que nós temos que ter em mente hoje em dia. Ellen White, ela tem um texto no Desejados de Todas as Nações que diz assim: os que erram atuados pelo orgulho e o amor de desintenções estavam pensando em si mesmos e nas recompensas que deviam obter, em vez de cuidar em como devolver a Deus os benefícios recebidos. Eles não teriam lugar no reino dos céus, pois achavam ser identificados com as fileiras de Satanás. Diante da honra vai a humildade. Esse texto é interessante. Diante da honra vai a humildade. Aqui, e é sempre ao contrário, aqui parece que nós, como seres humanos, a gente meio que muda tudo, né? A gente coloca a humildade como uma coisa que não vale nada. A gente não pode ser humilde. As pessoas que se dão melhores da vida são aquelas que têm mais honra, que aparecem mais. Mas aqui Deus fala ao contrário. Diante da honra vai a humildade. Para ocupar um elevado cargo diante dos homens. E o céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde em face de Deus. O mais infantil dos discípulos é o mais eficiente no trabalho para Deus. Então, quanto mais fomos parecidos como crianças, como mais humildes nós fomos, mais parecidos e mais eficientes somos para o trabalho de Deus. E isso me fez lembrar um pouco do que aconteceu semana passada aqui no VBS. Quem estava aqui meio que viu. Eu estava participando, né? Aí eu olhava para as cadeiras assim, eu só via bebezinho na cadeira assim, não tinha quase criança. Eu falei: nossa, cadê as crianças? O VBS é para elas, né? Aí participando tudo, aí eu comecei a perceber que as crianças realmente elas não estavam lá sentadas, elas estavam participando, elas eram partes da peça, parte de coisa, querendo fazer coisas. Então, assim, foi muito interessante ver que realmente ela, como a criança, ela é disponível, ela tem essa vontade de trabalhar, ela tem essa vontade de dar alguma coisa para Deus. E isso vem de uma humildade, vem do fundo do coração dela. Não é uma coisa que faz assim para mostrar para as pessoas: estou fazendo isso.
Não é uma coisa que elas fazem porque elas querem um cargo na igreja ou porque elas querem um cargo lá fora, não sei. Elas fazem realmente por amor a Deus. Isso então que esse verso está querendo dizer, isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos. Então, temos que ter a simplicidade, a humildade e um coração de uma criança se quisermos entrar no reino dos céus. Não se quisermos ser o melhor, nós se quisermos entrar no reino de Deus, nós temos que ser como as crianças. E isso significa que nós devemos ser os menores aqui na terra. E um dos pontos interessantes também de ser como crianças é o quê? As crianças são totalmente dependentes de seus pais. Você não consegue, tipo assim, tem a programação do VBS aqui, aí você fala assim, ok, as crianças todas estão convidadas a vir e vão ter que vir dirigindo. Não consegue, né? Porque as crianças têm que ser trazidas pelos pais. Elas não conseguem trabalhar, não têm idade de trabalhar, então os pais têm que trabalhar para dar comida e dar um abrigo e tudo isso. E isso é exatamente como nós devemos ser também com Deus. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus, em tudo que nós fizermos. Para entrar no reino do céu, temos que ter total dependência de Deus. E que é ao contrário do que o povo de Babel estava passando. Eles queriam total independência de Deus. Eles estavam buscando glória para si mesmo, eles estavam tentando ter o seu próprio mérito, ter o seu próprio êxito, e tentando alcançar o céu com seu próprio esforço. E às vezes a gente faz isso também, a gente tenta fazer obras, a gente vem para a igreja, a gente tenta fazer eventos e coisas assim, pensando que às vezes nós vamos com uma participação a mais, assim, a gente vem mais para a igreja, a gente faz mais coisas, por causa disso nós vamos ter favor de Deus e nós vamos para o céu, que é ao contrário. Nós fazemos tudo isso porque nós amamos a Deus e por causa disso, então, nós iremos ter a recompensa. Tentando alcançar o céu com o seu próprio esforço, através de obras, sem necessidade, foi o que o povo de Babel estava tentando fazer. Total independência de Deus. Tem um quote aqui, um ditado que fala assim: quando um cristão começa a negligenciar a sua vida devocional, buscar a Deus, quando um cristão começa a negligenciar a sua vida devocional e a buscar a Deus, isso é um indicativo que ele está se afastando de Deus. Então, outra coisa que a criança tem, que é bem do coração, é um relacionamento que tem com os pais, que é um relacionamento que precisa ter, porque, tipo assim, você confia totalmente no seu pai, você tem toda essa proximidade com seus pais. Então, assim, se nós não tivermos um relacionamento, nós não temos confiança. Se nós não tivermos confiança, então nós não conseguimos passar tempo junto com essa pessoa, porque nós não temos confiança. Então é muito importante nós termos um relacionamento muito forte com Deus, se nós quisermos ter confiança nele. E somente iremos conseguir ser como Abraão foi, se nós tivermos essa confiança em Deus. Porque imagina, você está vivendo aqui e do nada Deus fala assim, vai lá para, não sei, lá para o deserto de Saara, que lá eu vou fazer você uma nação grande. Se nós não reconhecemos que Deus que está falando com nós não reconhecemos a voz de Deus, nós não iremos acreditar. Mas somente reconhecemos a voz das pessoas em que nós já escutamos antes. Então, se minha mãe um dia me chamar lá de longe, assim, falar, não sei, qualquer coisa, eu sei que é ela que está falando porque eu já escutei a voz dela. Então, a mesma coisa com Deus. Talvez, às vezes, não é pelo som, mas é porque alguma coisa que foi dito, que você sabe que realmente é isso que Deus está pedindo para você, e você entende isso por causa do seu relacionamento com Deus. Deus toca o seu coração de um jeito que você entende que é isso que Ele quer. E eu estava escutando um sermão que falava assim que o Billy Graham, que era um pregador bem famoso que faleceu há um tempo atrás, ele foi perguntado qual que é a sua tentação maior como pregador. Era relacionamentos, era dinheiro, era
fama, ele falou assim, nenhuma dessas era tentação, sim, mas a mais forte era uma tentação de não gastar tempo com Deus. Porque quando nós não gastamos tempo com Deus, todas essas outras coisas vêm, nos atacam e nós não temos força para combater isso. Então, é muito importante que nós, em nossa vida diária, nós temos esse relacionamento com Deus, que temos essa dependência de Deus, para que nós possamos estar mais perto e entender o que Ele quer dizer para nós. Em 2 Crônicas 7:14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e fala assim, primeiro, se humilhar, se reconhecer que é humilde como criança, orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, não é só orar, não é só se humilhar, não é só buscar a face, mas também converter. Você tem que deixar o seu pecado. Você tem que converter aquilo que você está fazendo de errado. Isso só vem com a intimidade de Deus. Você só entende o que você está fazendo de errado se você entende que Deus está falando para você mudar. Então os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E isso, então, é muito importante. Nós temos que não só nos humilhar, não só orar, não só buscar a face de Deus, mas também converter os nossos pecados. Mas isso tudo é contra a nossa natureza. Isso é uma coisa que nós temos sempre que combater. Combater contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade. Quando ficamos cheios de nós mesmos, ficamos vazios do Espírito Santo. Se estivermos vazios de nós mesmos, então o Espírito de Deus pode tomar conta de nós. Então, assim, quanto mais coisas nós temos, quanto mais glória nós queremos dar a nós mesmos, quantas mais bênçãos que nós não reconhecemos de Deus, que nós temos, que nos coloca num patamar mais alto que as outras pessoas, isso meio que preenche nosso coração e não dá espaço para o Espírito Santo. Então é importante nós nos humilhar, colocar todas essas bênçãos, todas essas coisas nas mãos de Deus, para que Deus possa ter espaço no nosso coração e assim nos dá a capacidade de mostrar às pessoas e abençoar mais pessoas. Em Lucas 9:23 diz assim, toma a sua cruz e siga-me, e então nosso eu precisa ser crucificado junto com Jesus, e Jesus mora no nosso coração. Quando o eu reina, nós tornamos pessoas egoístas, nós só pensamos em nós mesmos, a vaidade, nós temos vaidade, nós temos intolerância, nós somos desprezos de outras pessoas e nós glorificamos a nós mesmos. Mas quando o Espírito reina, nós demonstramos humildade, demonstramos tolerância e compreensão. Vemos que no fim mesmo não somos nada e nós vivemos para a glória de Deus. Então são duas coisas. Quando o eu reina, nós não nos glorificamos, mas quando o Espírito reina, nós glorificamos a Deus. Em 1 Coríntios 10:31 diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O grande propósito da nossa vida não é ser feliz, como dizem várias pessoas. Eu tive bastante ditados aqui falando assim, não, você tem que viver para ser feliz, você tem que ser feliz, você tem que fazer isso para ser feliz. Mas o propósito da nossa vida não é ser feliz. Mas o nosso propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Nós, quando encontramos esse propósito de glorificar a Deus, aí nós encontramos a felicidade. Quando nós sentimos o prazer de glorificar a Deus nos nossos atos, de ajudar as pessoas, de demonstrar humildade, tolerância e compreensão, isso nos traz felicidade. A felicidade vem de Deus, então se nós entregamos nossas vidas para Deus e glorificamos a Deus em tudo, Deus nos trará essa felicidade, mesmo que estivermos passando por várias dificuldades, vários problemas. Deus é capaz de nos dar essa felicidade. Então, no mundo que espera sucesso, que nem o de hoje em dia, o que Deus mais espera de nós é fidelidade. Deus, Ele não mede o nosso sucesso, Ele mede o nosso caráter. Então, o sucesso para Ele é completamente oposto do que a gente pensa que é sucesso para nós. Então, Ele vê o nosso caráter e trabalha com nós através do nosso caráter.
Mas isso, mais uma vez, é uma coisa que a mídia meio que vai trocando, né? Ela fala assim, não, o seu sucesso é mais importante. Então, coloca aqui tudo que você tá construindo, coloca aqui tudo que você acha que é legal, e que isso daqui vai definir quem você é. Mas Deus não define a gente assim. Nós, cristãos, somos chamados para inspirar as pessoas e não para impressioná-las. Então, para resumir e terminar aqui, é importante que nós aprofundemos na palavra de Deus. Nós aprofundemos no relacionamento com Deus, na oração com Deus. E assim nós iremos escutar a sua voz e nós iremos poder usar as coisas que Deus tem nos dado para a glória dele. Nós devemos sempre nos perguntar como podemos glorificar a Deus através das coisas que nós fazemos. No trabalho, na escola, como podemos glorificar a Deus com a nossa família, com as pessoas lá fora, usos de roupas, usos de coisas diferentes, alimentos que nós comemos, em ambientes que frequentamos, o que nós vimos na internet, o que nós vimos na televisão, tudo isso, nós devemos nos perguntar diariamente se estamos vendo as coisas que irão glorificar a Deus, ou se está sendo coisa que está sendo oposto ao glorificar a Deus, né? Glorificando a nós mesmos e trazendo tristeza para Deus. O nosso maior propósito é de glorificar a Deus. E quando glorificamos a Deus, nós achamos a felicidade. E o último texto de hoje aqui está em 1 Coríntios, que eu só repetindo, é 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Então, façamos como Abraão. Em vez de fazer torres para glorificar o seu próprio nome, vamos decidir em construir altares para glorificar o nome de Deus, onde quer que nós estivermos. E que continuamos sendo uma bênção para as pessoas aqui em nossas vidas de hoje e para sempre. Amém.